Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta e hoje vamos falar sobre as primeiras informações que a gente tem do Censo Demográfico de 2022, 22, 23, né? Já que os dados foram compilados, os últimos dados, a gente teve agora a publicação de alguns desses dados. Galera, chama a atenção que muita coisa é diferente daquilo que se imaginava. Vamos aproveitar aqui o G1 para poder dar uma olhada em algumas dessas reportagens, dessas notícias, dessas primeiras informações do Censo Demográfico desse ano, tá? E ele vai trazer importantes diretrizes para a nossa política pública. Lembrar que o censo ele é feito normalmente de 10 em 10 anos e ele é fundamental para que a gente possa estabelecer política pública, políticas estatais, políticas governamentais que possam melhorar a nossa vida e entender de fato que país é esse que a gente vive. Então vamos dar uma olhada aqui, galera. Ó, não podíamos esperar que fosse tão alta, diz o presidente do IBGE, sobre a defasagem na contagem da população no censo, tá? O Censo Demográfico de 2022 apontou que o Brasil alcançou aproximadamente 203,1 milhões de habitantes, quase 5 milhões abaixo da estimativa para o órgão, que era para estar em torno de 207,7 milhões, tá, pessoal? Então, a primeira grande informação importante aí para a gente é que o número de habitantes é menor do que aquele que se imaginava. Ó, o presidente interino do IBGE, Cimar Azeredo, afirmou nessa quarta-feira, de 28 de junho, que não esperava que houvesse uma defasagem tão grande entre a estimativa feita pelo órgão e o número oficial apresentado por esse censo demográfico. E aí tem até a fala dele para os jornalistas reafirmando isso. Os números oficiais do Censo Demográfico de 2022, divulgados nessa quarta-feira, apontam que o Brasil alcançou os 203.062.512 habitantes. O número representa um aumento de 6,45% em relação ao último levantamento feito lá em 2010, mas ainda veio bem abaixo, bastante abaixo do que era esperado pelo IBGE. Em 2021, por exemplo, a estimativa do órgão apontava que o país já teria ao menos 213 milhões de habitantes. Isso lá em 2021, hein, galera? Em dezembro de 2022, já com dados prévios do levantamento, o Instituto revisou esses números e a estimativa caiu para 207 milhões, ou seja, 4,7 milhões de pessoas acima do cálculo final. Então a gente, no final de tudo, acabou caindo nos 203 milhões. Você imagina aí que para 2021 imaginava-se que tinha 213, recalcularam com os dados prévios para 207, mas no final ficou em 203 milhões de habitantes. O Azeredo, o presidente, indicou que a apuração de alguns indicadores, como níveis de fecundidade, importante para a gente da área da geografia e para entender o Brasil como um todo, tá, galera? Tanto que essa reportagem é de economia. Migração e mortalidade deve ajudar a explicar melhor os motivos dessa defasagem e defendeu que o IBGE faça uma contagem da população na metade dessa década. Já não dá mais para aguardar 10 anos para fazer um grande censo, tá, pessoal? A gente está observando que as mudanças estão cada vez mais rápidas e estão surpreendendo a gente. E claro, as perspectivas nem sempre estão se confirmando, visto o grande fluxo de transformações no espaço geográfico. Olha só, é fundamental fazer uma contagem no meio da década, para que não passemos pelo que passamos agora, um apagão de dados. Passamos por conta da contagem, por um apagão de dados no meio da pandemia. Isso atrapalhou muito, não tínhamos informações sobre o número de vacinas para cada município. O censo mostra um país diferente, consegue colocar o Brasil no mapa, mostrar onde de fato está a população, disse o presidente, né, galera? O presidente do IBGE disse que é cedo, afirmou que é cedo para analisar muitos dos dados expostos hoje, mas destacou que uma comissão do órgão já está fazendo a análise das informações. A previsão é que as causas dessa defasagem sejam esclarecidas no final de julho, então mais um mês aí pela frente, quando informações sobre populações quilombolas, originárias e outros dados relativos à raça também serão divulgados. Tem até aqui algumas coisas que a gente vai falar mais adiante, não agora nesse vídeo, com uma taxa de crescimento anual da população que atingiu o menor nível da história, então vale a pena a gente discutir isso daqui. Olhar esse infográfico que vai estar permitindo, né, consultar a população por cidade no Brasil, que é interessantíssimo, né, e ver os principais números do censo. Mais uma coisa importante ainda a ver nessa reportagem aqui é falta de recenseadores, você vê que a gente teve esse problema, e também fake news, uma coisa que é um problema desse século XXI. O presidente do IBGE atribuiu o atraso na divulgação do censo à falta de recenseadores e de investimento em propagandas para incentivar que a população respondesse os questionários, reiterando que a propagação de fake news também atrapalhou a coleta dos dados.
Qualquer fato que crie um assunto diferente sobre o censo vai atrapalhar. O apoio da ministra Simone Tebet para fazer o censo nas favelas foi fundamental, afirmou Azeredo. Lembrando que a coleta de dados nas aldeias Yanomami também contou com apoio. Quando a gestão abraça e veste a coleta da operação censitária, o censo acontece. Esse censo não aconteceu da forma como que tinha que acontecer. Nós tivemos restrições de recursos e fizemos com um quadro bastante reduzido, completou o executivo, tá, galera? Então, importante, dado significativo. Vamos dar uma olhadinha aqui para finalizar essa reportagem. Ó. O censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ele permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional e identifica, e aí chama a atenção, tá? As características, revela como vivem os brasileiros. Todos os 5.568 municípios brasileiros, mais 2 distritos, Fernando de Noronha e Distrito Federal, num total de 5.570 localidades, receberam visita de recenseadores. Segundo o IBGE, foram visitados mais de 106 milhões de endereços em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Foram respondidos 79.160.207 questionários, dos quais 88,9% com 26 quesitos e 11,1% com 77. No total, 98,88% das entrevistas foram presenciais, o restante foi feito pela internet ou pelo telefone. Então, galera, que são os dados prévios que já vão indicar coisas muito importantes. Fundamental tentar entender como vivem os brasileiros, que país é esse que a gente vive. Então, galera, fica ligado. Importante demais entender o Brasil que nós vivemos. Daqui a pouco a gente traz mais dados ao longo dessa semana, das próximas semanas. Vamos tentar destrinchar aí essas informações do IBGE. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar aí seu like, fazer seus comentários. O que você achou desses dados prévios do Brasil aí? O que você achou desses erros, inclusive, na contagem do número de habitantes? O que você acha sobre a importância do censo demográfico? Deixa nos comentários e daqui a pouco a gente traz um pouquinho mais de geografia em pauta para você. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!